Eu quero contar a vocês uma história que mistura mistério, medo e o desconhecido. Uma história que aconteceu nos Estados Unidos, numa pequena cidade chamada Palmyra, no estado do Maine. Em 2006, uma família chamada Martin decidiu se mudar para o interior do Maine, buscando paz e tranquilidade. Eles queriam fugir da cidade, do barulho da correria do dia a dia. Compraram uma casa isolada, cercada por uma floresta densa e escura. No começo, parecia o lugar perfeito para recomeçar a vida. Mas, aos poucos, eles começaram a perceber que aquela floresta escondia segredos que ninguém naquela região ousava falar. Os primeiros sinais foram as luzes estranhas. Luzes que apareciam na mata durante a noite, se movendo rápido, às vezes parando por alguns segundos. Ninguém sabia de onde vinham, e ninguém na cidade conseguia explicar. Além disso, sons assustadores começaram a ecoar pela casa. Passos pesados entre as árvores, farfalhar de folhas, uivos que não pareciam nem de lobos nem de cães. Era como se algo estivesse ali, observando, esperando. A família Marty sentia medo, mas tentou ignorar. Pensaram que seria apenas o isolamento e a imaginação pregando peças. Mas a verdade era muito mais assustadora do que poderiam imaginar. Numa noite fria de fim de semana, tudo mudou para sempre. Naquela noite, o céu estava completamente encoberto. Nenhuma estrela, nenhuma lua. A única luz vinha das velas que os Martins acendiam pela casa, já que a energia elétrica havia caído por volta das 19 horas. O vento soprava forte, e as árvores batiam umas nas outras, produzindo sozocos, quase como sussurros da floresta. Dentro da casa, a atmosfera era tensa. Havia algo no ar, uma sensação que apertava o peito, como se o próprio ambiente estivesse avisando que algo terrível estava por vir. Foi por volta das 22 horas que o primeiro som veio. Um estalo seco no lado de fora da casa, como se alguém, ou alguma coisa, tivesse pisado num galho seco. John Marty, o pai, levantou e foi até a janela, mas tudo que viu foi escuridão. 5 minutos depois, mais sons, agora vindos de direções diferentes. Passos pesados, lentos, como se cercassem a casa, em silêncio. Sarah pediu aos filhos que ficassem no quarto, em silêncio, enquanto ela e John trancavam todas as portas e janelas. Foi nesse momento que viram, pela primeira vez, um par de olhos brilhando na escuridão, do lado de fora. Estavam na altura de um homem adulto, mas aquilo não era um homem. De repente, uma pancada. Algo bateu com força contra a porta dos fundos. Os vidros da janela tremeram. E então, mais olhos apareceram. 2, 3, 5 pares ao redor da casa. As criaturas se moviam em silêncio, com inteligência. Não latiam, não rosnavam. Era como se soubessem o que estavam fazendo. Como predadores experientes, jogando com o medo de suas presas. Uma das janelas do andar de cima começou a render. Um som de unhas, ou garras, raspando o vidro invadiu o quarto das crianças. Eles gritaram. E Sarah correu até lá, vendo a sombra de algo grande, de pé sobre 2 pernas, tentando abrir a janela. John pegou a espingarda antiga que havia herdado do pai. Apontou para fora, mas hesitou. O que quer que estivesse ali, parecia entender o que ele estava prestes a fazer, e não se intimidou. Uma das criaturas subiu no telhado. Passos pesados podiam ser ouvidos acima da sala de estar. Era como se estivessem em todos os lugares ao mesmo tempo. Os Martins se reuniram todos em um único cômodo, de portas trancadas, à luz de uma vela tremeluzente. As crianças choravam baixinho. Sarah rezava, e John mantinha os olhos fixos na porta. Durante horas, as criaturas testaram as defesas da casa. Arranhavam as paredes, batiam nas janelas, emitiam estalos e uivos curtos, graves, que pareciam zombar do medo da família. Mas então, quando o primeiro sinal de luz da manhã começou a surgir por trás das árvores, tudo cessou. Silêncio. Total. Como se nada tivesse acontecido. John foi o primeiro a sair. O quintal estava revirado. Pegadas gigantescas cobriam a lama, e havia marcas de gás profundas na porta dos fundos.
O telhado tinha telhas arrancadas e a cerca de madeira estava completamente destruída. Nada havia sido roubado. Nada havia sido levado. A única coisa que restava era o medo e a certeza de que aquelas criaturas não eram deste mundo. E o pior? Eles sabiam onde aquela família morava. Quando o sol finalmente nasceu, as criaturas desapareceram. No chão, pegadas enormes, muito maiores que qualquer lobo normal. Marcas de garras afiadas e o sinal claro de que algo incomum havia estado ali. A polícia local foi chamada e disse que provavelmente era apenas uma matilha de lobos comuns. Mas os Martins sabiam que não era verdade. Eles viram com seus próprios olhos algo que ninguém conseguiria explicar facilmente. Muitos pesquisadores e entusiastas do sobrenatural estudaram o caso. Alguns acreditam que essas criaturas são lobisomens modernos, que ainda vagam pelas florestas, escondidos do mundo. Outros acham que se trata de um criptídeo, um animal desconhecido pela ciência, uma espécie misteriosa que nunca foi documentada oficialmente. Há também teorias que ligam esses eventos a fenômenos ufológicos. Luzes estranhas foram vistas antes do ataque, o que levanta suspeitas de que os lobos de Palmira possam estar conectados a algo extraterrestre. Por outro lado, céticos afirmam que tudo pode ser resultado do medo e da imaginação da família, ou até mesmo de animais comuns vistos sob condições estranhas. Mas o mistério permanece. Muitos moradores da região evitam falar sobre os lobos de Palmira. O caso ganhou pouca atenção da mídia, mas para quem conhece a história, é um dos relatos mais perturbadores de criaturas inexplicáveis já registrados. A floresta ao redor da casa dos Martins não era uma floresta qualquer. Era uma mata antiga, densa e cheia de árvores altas que bloqueavam quase toda a luz do sol durante o dia. O chão estava sempre coberto de folhas secas, galhos partidos e musgos úmidos. À noite, o ambiente mudava completamente. O silêncio absoluto da floresta era quebrado apenas pelo som do vento passando entre as árvores. Mas o que mais assustava era o desconhecido. Era fácil sentir que algo espreitava na escuridão. Em entrevistas feitas com os Martins, eles contam que a primeira coisa que perceberam foi o medo constante. Você sente que está sendo observado o tempo todo, disse Sarah Marti, a mãe da família. Não importava onde estivéssemos na casa, sempre havia aquela sensação de que algo estava ali fora, esperando. O pai, John Marti, relembra a noite do ataque. Eu nunca vou esquecer os olhos deles. Eram grandes, amarelos, e pareciam olhar direto para minha alma. Nunca vi nada parecido na vida. Os filhos também falam do medo e da confusão daquela noite. Foi como se um pesadelo tivesse se tornado realidade, disse o filho mais velho. Para entender melhor o que os Martins enfrentaram, é importante conhecer a lenda dos lobisomens. Desde a antiguidade, muitas culturas contam histórias de humanos que se transformam em lobos ou criaturas parecidas com eles. Na Europa medieval, essas histórias eram associadas a maldições, pactos com o diabo e medo do desconhecido. Mas será que essas lendas poderiam ter alguma base real? Alguns pesquisadores sugerem que avistamentos de lobisomens podem estar ligados a animais ainda não catalogados ou a condições médicas que fazem as pessoas acreditarem estar vendo monstros. Cientificamente, não existe prova concreta da existência de lobisomens, mas há casos conhecidos de animais incomuns que confundem observadores. Animais com doenças que alteram seu comportamento e aparência, como raiva ou albinismo, podem parecer assustadores. Além disso, o isolamento e o medo podem criar ilusões e alucinações. Por isso, céticos acreditam que o caso dos lobos de Palmira pode ser explicado por essas condições. No entanto, a presença das luzes estranhas antes do ataque abriu espaço para outras teorias. Ufólogos acreditam que as luzes podem ser sinais de atividade extraterrestre. Alguns sugerem que as criaturas vistas poderiam ser experiências alienígenas, híbridos ou entidades interdimensionais. Ainda sem provas, essas teorias atraem muita curiosidade e especulação. Após o ataque, muitas pessoas na cidade de Palmira ficaram assustadas. Vizinhos passaram a evitar a região, e a polícia recebeu diversas chamadas relatando sons estranhos e luzes inexplicáveis na floresta. Mas, apesar das investigações, nenhuma prova concreta foi encontrada para explicar o que realmente aconteceu naquela noite. O caso foi lentamente esquecido pela mídia, mas a história dos lobos de Palmira jamais desapareceu da memória dos moradores. E,
Até hoje, quando a noite cai e o silêncio domina a floresta, alguns juram ouvir uivos que não são de nenhum animal conhecido. Dizem que sombras se movem entre as árvores e que olhos brilham na escuridão, observando, esperando. Será que aquelas criaturas desapareceram de verdade ou ainda estão lá, escondidas nas sombras, à espera da próxima noite escura? O mistério continua e talvez nunca saibamos a verdade. Mas uma coisa é certa: há lugares onde a luz do sol nunca alcança por completo e onde o medo nunca se despede.